Olá, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de ciência, né? Nós estaremos hoje juntos e eu quero iniciar deixando para vocês esse versículo da palavra de Deus, da Bíblia, que ele diz o seguinte: Deem graça ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, Salmo 136, versículo 1. O que ele está nos falando, nos ensinando? Que nós devemos aprender todos os dias a agradecer a Deus. Todo dia, quando você acordar, você tem que acordar e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, porque eu estou aqui. E é mais um dia que o Senhor nos proporciona para vivermos e agradecermos a Ele por tudo. E esse versículo fala que nós devemos agradecer ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Então, o Senhor está sempre conosco e Ele está derramando sobre nós o seu amor. E eu sei que muitas vezes tem dia, né, que a gente acorda triste porque muitas coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Mas eu quero te dizer que nesse dia que você acordar triste por alguma coisa que aconteceu, que você não queria que acontecesse, mesmo por acontecer o que aconteceu, você possa agradecer a Deus. Porque é agradecendo, é tendo o coração grato, não murmurando, não reclamando, que as coisas boas acontecem. Quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama, mais nós vamos atrair coisas ruins. Então, sejam sempre agradecidos. Deixa essa palavra aí para vocês meditar, certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre o revestimento do corpo humano, sobre a pele. Lembrem que nós estamos falando sobre vários sistemas, nós já falamos de vários sistemas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a pele, que é extremamente importante. Mas antes, eu quero que a gente faça a correção do exercício da semana passada, que eu deixei para vocês. Gente, é extremamente importante que vocês façam o exercício. Eu vou estar corrigindo toda semana, porque eu quero que vocês respondam da forma correta, mas é importante que vocês respondam, tentem responder. A palavra é exercício, você vai exercitar o que você ouviu, o que eu falei, o que você leu, o que você aprendeu. Mas eu quero, né, eu peço que vocês tentem entregar o exercício antes da aula seguinte, porque na aula seguinte eu já vou fazer a correção. Então, a página 280, abra aí o seu livro, página 280, foi o exercício que eu deixei, 280, 281 e 282. Gente, eu não lembro se eu deixei 282, mas eu vou falar rapidinho. Ok, abriram? Rapidinho. Se eu falar rápido demais, não tem problema. Depois você pode repetir o vídeo. Mas eu tenho que ser um pouco rápido. Não vou passar aqui 1 hora. Você sabe que eu gosto de falar muito. Primeiro, explique por que os mecanismos de defesa são tão importantes para o coração humano. Ou para o corpo humano. Por que os mecanismos de defesa são importantes para o corpo humano? Eles são importantes porque eles geram imunidade. E o que é essa imunidade? É impedir que agentes estranhos entrem no nosso corpo. Então, o mecanismo de defesa ele vai ser importante por isso, porque ele vai gerar imunidade, ele vai proteger o nosso corpo de agente estranho. Na segunda questão, pede para você marcar com um X na linha de defesa que os termos do quadro são classificados. Lembra que eu falei da primeira, da segunda e da terceira linha de defesa? E falei também da diferença da defesa específica e da defesa inespecífica. Aí você vai marcar um X referente àquele a que pertence nesses órgãos que eu vou colocar agora. Por exemplo, as lágrimas. Ela pertence a que linha de defesa? Primeira linha de defesa é a defesa inespecífica, quer dizer, a lágrima, ela é um agente de defesa a qualquer micro-organismo. Ela não vai trabalhar um micro-organismo de forma específica. Então, você vai marcar primeira linha de defesa e defesa
inespecífica. O ESPI, primeira linha de defesa, defesa inespecífica, a mesma coisa. Os anticorpos, terceira linha de defesa e defesa específica. Então, os anticorpos, eles vão ser produzidos no nosso corpo contra agentes específicos. Inflamação, segunda linha de defesa e defesa inespecífica. Suco gástrico, primeira linha de defesa e defesa inespecífica. Pele, primeira linha de defesa e defesa inespecífica. Febre, segunda linha de defesa e defesa inespecífica. Linfócitos, terceira linha de defesa e defesa específicas. Ok? Só marcar um X em cada um. Terceira questão, vai falar da vacina, né? E ele pergunta na letra A, explique com suas palavras o que é vacina. Então, a vacina, a vacina é composta por antígenos que vão induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, a vacina é composta por antígenos que vão induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. Coloco só isso que está certo. Aí, na letra B, para você conversar com seus colegas sobre como as campanhas de vacinação auxiliam na prevenção e na erradicação de doenças. As campanhas de vacinação, elas contribuem porque elas conscientizam a população da necessidade de se prevenir. Você vê que sempre que há uma campanha de vacinação, há uma conscientização, uma explicação da necessidade, né, dessa vacina e por que se tem que se vacinar. Hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, há uma busca desenfreada por descobrir uma vacina. Né? Uma das soluções para o problema do vírus do Covid-19 é encontrar uma vacina. E caso eles encontrem uma vacina, todos nós vamos ter que ser vacinados, porque se formos vacinados, caso a gente entre em contato com o vírus, o nosso corpo já tem o anticorpo necessário para destruir aquele antígeno, que seria, no caso, o vírus. O vírus é o antígeno e o anticorpo é o mecanismo ou o composto que vai destruir o antígeno. Quarta questão. Tem um texto que vocês já devem ter lido, na letra A diz: o que acontece com o corpo humano de uma pessoa que não tem a doença de Davi quando entra em contato com um micro-organismo? E o que aconteceria com o corpo de Davi? No caso, o corpo humano saudável que não tem aquele micro-organismo, se aquele micro-organismo entrar, o corpo elimina, porque ele vai produzir o seu sistema imunológico vai produzir uma reação contrária. Já no corpo de Davi, ele não consegue eliminar e assim pode provocar a morte do menino, porque o sistema imunológico dele já é baixo, né? Ele tem uma imunodeficiência, então o sistema imunológico dele é suscetível a qualquer tipo de micro-organismo. Aí vai perguntar se você já ficou doente alguma vez, sem poder ir para a escola, sem poder ir para a escola para não transmitir doença aos seus colegas. Todos nós agora estamos isolados para evitar que nós fiquemos doentes. Mas, às vezes, por exemplo, quando nós estamos gripados, a gente não vai para a escola para evitar que os nossos amigos, né, sejam contaminados. E aí, com certeza, algum de vocês já tiveram um momento desse. Aí o último é para você escrever, fazer uma pesquisa sobre a vacinação, né? A revolta da vacinação. Isso aqui é individual e vocês já devem ter me mandado, que eu vou avaliar cada um, tá certo? E assim a gente encerra essa correção. Vamos agora começar esse novo conteúdo, que é o revestimento do corpo humano e da pele. Bem, para começar, eu coloquei essa figura, que também está no livro de vocês,
E eu quero perguntar para vocês, alguém já viu esses microscópios animais? Alguém já teve? Alguém sabe me dizer que animal é esse? Se você olhar no livro, você vai saber, né? Na verdade, não dá para a gente ver esse animal. Ele está sendo visto aí porque ele foi fotografado através de um microscópio. Porque ele é um ser microscópico. E o nome dele é ácaro. E ele está presente nas nossas casas, em vários ambientes da nossa casa, como sofá, colchão, ursinho de pelúcia, tapete, cortina. Esses ambientes são os ambientes que eles amam, adoram. Se você colocasse o seu ursinho, a sua cama, seu travesseiro, seu tapete, seu sofá, se você colocasse ele em uma lente de um microscópio, você ia ficar assustado. E eles também estão no nosso corpo. Então, os ácaros são seres microscópicos que vivem nesses ambientes que eu acabei de falar para vocês e que se alimentam de restos de pele. Por isso que eles vivem nesses ambientes, porque geralmente a gente senta, deita, e ali vai ficando o resto de pele, que são as células mortas da nossa pele. Bem, para que esses seres possam ser eliminados do nosso ambiente, é preciso ter um ambiente arejado, é preciso ter um ambiente bem ventilado, exposto ao sol, por isso que de vez em quando a gente deve colocar os colchões, travesseiro ao sol, e isso vai diminuir, né, a quantidade de ácaro, porque o ácaro ele produz alergia, muitas pessoas têm problemas, né, de alergia causada pelos ácaros. Então é preciso ter um ambiente bem higienizado, limpo, lavado constantemente. Mas eles estão presentes, né, em todos os lugares e também na nossa pele. E aí, diante disso, vem nós entendermos a importância da pele. Se esses seres microscópicos vivem na nossa pele, vivem sobre o nosso corpo, a nossa pele se torna extremamente importante para proteção nossa. Porque já imagina se esses seres conseguem penetrar o interior do nosso corpo? Então, aqui eu vou colocar algumas importâncias da pele. A primeira é a de proteção. Impedir que agentes estranhos, como ácaros ou outros seres microscópicos, penetrem o interior do nosso corpo. Então, a pele ela vai funcionar como uma barreira natural com agentes estranhos. Então, sempre que um agente estranho ele tenta chegar, a primeira barreira que ele vai encontrar é a nossa pele. Proteção. Então, a importância da pele é proteger todo o nosso corpo. Outra importância também da pele é na sensibilidade, nas sensações. Então, a nossa pele é o veículo usado para nós sentirmos o calor, o frio, a pressão. Então, é o tato, né? O órgão do tato é a pele. A gente tem a ideia que o órgão do tato é a mão. Não é a mão. A mão faz parte da pele, mas é a pele. Não sei se vocês sabem, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E é ela que vai nos dar a possibilidade de sentir o ambiente, se está frio, se está quente, se é áspero, se é liso. É através da pele que nós vamos sentir a dor. E a dor é uma coisa assim, um mecanismo de defesa, vocês sabiam? Se nós não sentíssemos dor, também não conseguiríamos viver tanto tempo. Porque nós evitamos alguns perigos porque nós sentimos dor. Se eu for pegar em alguma coisa e aquilo me causa dor, para. Se não causasse dor, com certeza eu continuaria e isso poderia me trazer prejuízos. Então, a segunda importância da pele é a sensação, sentir. E a terceira importância é a regulação da temperatura corporal, porque através da excreção do suor, nós aí se permite regular a temperatura.
o nosso corpo, ele precisa estar numa temperatura ideal. Quando essa temperatura ela sobe, ela aumenta, aí imediatamente o nosso corpo tem uma reação de produzir suor. E o suor é uma forma de tornar a temperatura do nosso corpo ideal. Por isso que quando nós estamos com febre, eu acho que isso já deve ter acontecido com você, quando você está com febre, a sua mãe diz, menino, você tem que suar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa para você suar. Porque quando você sua, aí a sua temperatura volta ao normal. Então, as três importâncias é proteção, sensação e regulação de temperatura. A pele, como eu já falei para vocês, é o maior órgão do corpo humano e ela está dividida em três partes: epiderme, a derme e a tela subcutânea. E eu coloquei aí esse desenho onde está demonstrando essa divisão, tá certo? A epiderme, a pele e a tela subcutânea. Gravem bem. Então, a pele é dividida nessas três partes que nós vamos ver agora de forma detalhada. A epiderme, que é aquela camada mais externa da pele, ela é composta de tecido epitelial. Não apresenta vasos sanguíneos e nervos, por isso que se você levar um corte superficial, não vai sangrar. Se o corte atingir só a epiderme, não tem sangue, porque não tem vaso sanguíneo. Às vezes tem pessoas que têm a mania de passar um espinho, um alfinete, uma agulha, e diz, olha, eu furei minha pele, não saiu sangue. É porque ele furou a epiderme, então não sai sangue. E muitas vezes também ela não sente dor, porque não tem nervo. Então é uma parte sem sangue e sem nervos. É rica em células mortas, que é a parte mais externa, e com uma grande quantidade de queratina. Nossa pele, gente, as células da nossa pele, ela se renova a cada 28 dias. Então, nosso corpo, ele está sempre produzindo novas células, formando novas células. E a nossa pele, ela renova. E por isso que, às vezes, é bom a gente usar esfoliante, porque o esfoliante é um produto que tira as células mortas do nosso corpo. Então, umas 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, é bom de fazer um banho, lavar o rosto com esfoliante. Então, a cada 28 dias, as nossas células da pele, elas se renovam. Só que, quando nós já estamos com mais de 30 anos, 40, e à medida que nós vamos envelhecendo, essa renovação ela vai diminuindo. Por exemplo, a partir dos 30 anos, só 20% das minhas células vão se renovando. E assim vai diminuindo gradativamente. Por isso que nós envelhecemos. Você vê que uma pele de um jovem é diferente de uma pele de um idoso. Por que a pele do idoso é enrugada? Porque aquela pele, aquelas células daquela pele não se renovam mais, como se renovava quando ele era bem jovem. Então, por isso que vocês precisam valorizar, ter o cuidado com vocês, com a pele de vocês e entender, olha, depois dos 30, todo ser humano começa a envelhecer. Bem, outra coisa importante na epiderme é a presença de melanócitos. O que são os melanócitos? São as células capazes de produzir um pigmento chamado melanina. A melanina é responsável pela cor da nossa pele. Se eu tenho melanina, quanto mais melanina a minha pele tem, mais escura eu posso me tornar. Quanto menos melanina, mais clara. No caso dos albinos, que são aquelas pessoas de pele bem branca, eles não têm esse pigmento, por isso que eles são albinos. Eles não têm pigmento na sua epiderme. E a melanina é um pigmento que, se exposto ao sol, ela vai escurecer. Por isso que as pessoas que elas estão constantemente expostas ao sol, ela fica com a pele mais escura. Se você não se expõe muito ao sol, então você não vai produzir muita melanina, então a sua pele vai ficar mais clara. Ok? A derme é a camada intermediária, composta de tecido conjuntivo. Já na derme, ela apresenta vasos sanguíneos. Você observou na figura que ela tem uma espessura bem maior. E também tem os nervos relacionados ao tato. Porque
as sensações que nós sentimos está relacionada ao sistema nervoso. Então, existem nervos, né, na derme que entram em contato com o ambiente e está também em contato com o nosso cérebro. E aí, aqueles nervos levam para o nosso cérebro a mensagem e o nosso cérebro vai interpretar quente, frio, liso, áspero. Então, quem faz essa interpretação é o nosso cérebro. E quem leva essa mensagem são os nervos. É rico em colágeno. O colágeno é responsável pela elasticidade e resistência da pele. Por isso que os jovens eles têm uma pele mais rígida, mais firme, porque eles têm muito colágeno. Só que também, depois dos 30, nós vamos perdendo colágeno. Por isso que depois dos 30 a pele a gente fica mais mole, aí começa a cair, né, algumas partes do corpo da gente, porque nós começamos naturalmente a perder colágeno. Isso é normal, a gente faz parte da vida. Não se sinta mal, é muito bom a gente envelhecer saudável. Por isso vocês têm que aproveitar o tempo que vocês têm, como se alimentando direito, fazendo o melhor possível, porque as coisas vão passando. E também na derme encontram-se as estruturas anexas e os receptores nervosos. Depois nós vamos ver quais são essas estruturas anexas. E a terceira parte da pele é a tela subcutânea. Que pele é essa? Que tela é essa? É a camada mais interna da pele e ela é composta de tecido conjuntivo adiposo e tecido conjuntivo sanguíneo. Essa tela subcutânea também ela é conhecida como hipoderme. Em alguns livros você vai ver essa palavra, hipoderme, mas é a mesma coisa de tela subcutânea. Então, ela é formada, nós podemos até dizer que ela é aquele tecido mais gorduroso da pele. E tem também um papel de isolante térmico e protege de choques mecânicos, né? Quando você tem uma batida, choque mecânico quando você, como é que eu diria, meu pai? Quando você colide, né, na parede, quando você bate em alguma coisa, então a tela subcutânea ela vai ser uma forma de evitar um pouco mais que o seu corpo, os seus órgãos internos sofram por aquela pancada que você teve. É responsável por reservar energia e fixar a pele aos ossos, porque é a última parte da pele, e a pele ela está fixa aos nossos ossos. E quem vai estar ligado diretamente aos ossos é a tela subcutânea. Agora, as estruturas anexas que eu falei para vocês. Uma delas são os pelos. Para que servem os pelos? Eles auxiliam na proteção do nosso corpo. Por quê? Por exemplo, os pelos do nariz. Eles vão auxiliar evitando que micro-organismos penetrem no nosso corpo. Então, eles vão impedir, né? Eles vão bloquear a passagem desses micro-organismos. Os cílios e os supercílios também, eles vão, que é a sobrancelha, eles vão também nos proteger. Por exemplo, o suor, quando o suor, nossa testa está suada, então o suor chega na nossa sobrancelha, que é os supercílios, então vai evitar que o suor penetre os nossos olhos. Os cílios também impedem que alguns micro-organismos penetrem os nossos olhos. Você vê que quando alguma coisa está prestes a entrar no seu olho, seus olhos fecham. E quem vai produzir esse fechamento são os cílios. E, Jesus, voltando aqui, gente, sem querer. As principais partes do espelho. Eu coloquei essa figura aí do lado, que é a figura que está no livro de vocês. Tem a haste, que é essa parte externa da pele, que é formada por células mortas, e a parte visível da pele, que se encontra externamente a epiderme. Está bem na figura, demonstrando onde está a parte A. A parte B, que é essa parte interna, que fica dentro da pele, do pelo, né? Nós estamos falando das partes do pelo, não é da pele, olha só, não esqueça. Na nossa pele tem estruturas anexas. E uma das estruturas é o pelo, cabelinho, aqueles cabelinhos da pele.
E nós estamos estudando as partes desse pelo. Tem a haste, que é a parte de fora, que as mulheres gostam de depilar, gostam de tirar, né? Alguns homens também, tem um que não tira também. E nós temos também a parte B, que é a raiz, que é a parte de dentro da pele, que está dentro da derme. Você vê aí, ó, passa pela epiderme e está dentro da derme. E nós vamos ter o C também, que é aquela partezinha final, tá aí na figura, vocês estão vendo, que é o bulbo, que é a região alargada da base do pelo, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes, gás e oxigênio para as células do pelo. No bulbo ocorrem as divisões de células que formarão o pelo. Então, a formação do pelo vai acontecer no bulbo, porque é lá que estão as células que vão se dividir e vão fazer com que aquele pelo cresça e saia para o meio externo. Então, as 3 partes do pelo. Outra estrutura anexa são as unhas, que é formado por células epiteliais que contém queratina e protege a extremidade do dedo. Tá aí a figura, dá para você visualizar aí o corpo da unha e a raiz da unha. Gente, como é ruim quando uma unha cai. Alguém já teve essa experiência de uma unha cair? Eu já tive. Caiu toda, ficou só meu dedo. Mas dias depois ela cresce. Por quê? Porque a raiz fica na parte interna. E aí a unha novamente cresce. E também é uma estrutura anexa que tem um papel de proteção do nosso corpo. E as outras estruturas anexas da pele são as glândulas. Nós temos várias glândulas na nossa pele. As principais são as glândulas sebáceas e as sudoríferas. O que a glândula sebácea produz? Ela produz sebo, ela produz um óleo, uma gordura que vai servir para lubrificar a nossa pele. Então, ela é extremamente importante. Claro que quando esse sebo ele é produzido em excesso, ele já traz alguns prejuízos, como que nós vamos ver, que são as acnes, as espinhas, mas o nosso corpo precisa produzir esse sebo. E as glândulas sudoríferas, elas produzem o suor. E eu já falei para vocês que o suor é importante para regular a temperatura do nosso corpo e para eliminar impurezas, porque quando você está suando, você está lançando fora as impurezas, tá certo? Então, ao ser secretado o suor, que se acumula sobre a epiderme, evapora, dissipando calor para o ambiente. E tem também as glândulas ceruminosas, que produz a cera, que está na região da orelha, não é? Que às vezes produz aquela cerinha, que você tem a mania de colocar o bocalzinho da caneta, que não pode, que é prejudicial. Que a cera ela é extremamente importante para proteger o nosso corpo de agente estranho. E vocês sabiam que naturalmente o nosso corpo ele expele para fora a cera quando ela está numa quantidade que já não é adequada, ele mesmo lança para fora. Então, muito cuidado na hora de limpar a orelha. Bom, muito cuidado para não prejudicar. Então, as glândulas são extremamente importantes. Só relembrando aqui, quais são as estruturas anexas? Os pelos, as unhas e as glândulas. E as principais é a glândula sebácea, que produz sebo, e a glândula sudorífera. Sudorífera que produz o suor. E como eu falei para vocês, as glândulas sebáceas, elas são importantes, mas quando ela produz sebo em excesso, ela vai trazer prejuízo para o nosso corpo. E aí eu coloquei esse rosto, né, que está no livro também, que é de uma pessoa que tem acne, né, que tem um problema de acne no seu rosto. Acho que vocês já devem ter visto ou já devem ter enfrentado isso. Eu já enfrentei um problema de acne muito grande no meu rosto. Só que nós precisamos entender que esse é um problema que acontece, né, numa fase da nossa vida, principalmente na adolescência, onde os nossos
hormônios estão desregulados, e aí o nosso corpo acaba produzindo em excesso esse sebo. E as espinhas, as acne, elas são produzidas a partir da produção em excesso desse sebo. Eu coloquei essa figura aí 1, que ela vai mostrar o pelozinho, e do lado do pelo ela está mostrando a glândula. Essa amarelinha que está do lado do pelo são as glândulas sebáceas que produz o sebo. E aí o sebo ele vai seguir para o meio externo. Só que o que acontece? Muitas vezes ele vai obstruir onde fica a glândula. E no momento que ele obstrui, aquele sebo ele fica acumulado, e entrando em contato com o ar, aquele sebo ele escurece, e ao escurecer ele se torna um cravo. Só que ao se tornar um cravo, aquele sebo ele tem todos os nutrientes que uma bactéria precisa para se reproduzir. E aí, como ele permaneceu ali, as bactérias vão e começam a se reproduzir, que é o que nós estamos vendo na figura 3. À medida que as bactérias vão se reproduzindo, vai havendo uma inflamação, e aí acontece a formação de uma espinha, que é o que acontece, que é o que está aí na figura 4. Então, é assim que acontece a formação de uma espinha. Então, o tratamento, a forma de evitar, além do cuidado, né, da higiene que nós devemos ter com o nosso rosto, de mantê-lo sempre limpo, para evitar a obstrução dos poros, muitas vezes é necessário que se tenha um tratamento para regular a quantidade, a produção do sebo nas glândulas sebáceas. Então, às vezes é preciso você procurar um tratamento clínico. Mas nada de se desesperar, porque é uma situação de fases, né? Infelizmente, o nosso rosto, ele é um dos lugares que tem mais glândulas sebáceas. E aí algumas pessoas acabam produzindo mais gorduras, mais sebo do que outras. Então, quem produz mais acaba tendo mais facilidade de ter espinha. Mas não é uma coisa difícil de ser resolvida. É só buscar uma forma de um tratamento. Às vezes a alimentação também pode contribuir muito, não é em todos os casos, mas muitas vezes diminuir o consumo de gordura também vai ajudar muito para evitar a produção de espinhas. Então, aqui a gente encerra esse assunto sobre a pele. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, mandem aí no nosso grupo. Para casa vai ficar a página 213 a 215, certo? Para vocês responderem. Então, boa tarde. E quero dizer que estou com saudade de vocês e que vocês possam, né, aproveitar esses dias e valorizar a família, estar mais junto com a família, e que possam estar também com a expectativa de logo, logo estarmos juntos, tá certo? Então, um cheiro no coração, que Deus abençoe a cada um.